Olá, eu sou Ana e o vídeo de hoje é uma sugestão de leitura para o livro O Ladrão de Cadernos, de Gianni Sola. Um livro que nos vai levar aqui a acompanhar alguns adolescentes à medida que se vão descobrindo e, no fundo, descobrindo um bocadinho o mundo que está à volta deles. Esta é uma história que nos leva a acompanhar David. David é um guardador de porcos que não tem instrução. No entanto, ele gostava muito de saber ler e escrever e, portanto, com o auxílio de Teresa, que é uma rapariga um pouco mais velha que ele, acaba por aprender a reconhecer algumas letras, a reconhecer algumas palavras, e é algo que ele está a fazer muito aos poucos, até porque ela também não tem muito tempo para o estar a ensinar, e no fundo eles veem a vida deles virada do avesso no momento em que a aldeia recebe um grupo de judeus. Estamos a falar de uma aldeia pequena, fascista, e que recebe um grupo de judeus que é suposto estarem exilados ali e, no fundo, um pouco separados da comunidade. Não é suposto eles estarem a conviver. No entanto, quando esse grupo de pessoas chega à aldeia, o David vai-os vendo a sair do caminhão que os levou e acaba por ficar fascinado com um dos rapazes que sai, pela postura dele, pela beleza dele. E, no fundo, isso vai acabar por virar aqui o avesso da vida destas três personagens. Descobrindo que o pai desse rapaz é professor, ele vai procurá-los para que o ensinem a ler e a escrever, isto nas costas do pai, e portanto acaba por haver aqui um envolvimento destas três personagens, o David, a Teresa e o Nicholas, e vão acabar por ter um papel muito importante na vida uns dos outros. Importante ao ponto em que nós muitas vezes não conseguimos perceber se estas personagens conseguem sequer idealizar uma vida que não envolva os outros dois. Portanto, nós temos aqui três adolescentes com as idades relativamente próximas. O David tem cerca de 14 anos, a Teresa há de ter 16 e o Nicholas nunca fica muito claro, mas há de ter 17, 18, portanto pouco mais velho, mas é alguém que já tem instrução, é alguém que sabe ler e escrever, é alguém que estava a estudar teatro e que, quando foi exilado, acabou por ter de deixar toda uma vida para trás. Este livro é um caminho a veios, portanto nós estamos a ver aqui as personagens a desenvolverem e a saírem do seu mundo que roda só em torno do seu próprio umbigo. Vamos ver a forma como o David acaba por ficar fascinado com o Nicholas, com a personagem que o Nicholas é, portanto a personalidade, a forma como se veste, a forma como fala, que é muito diferente da forma como se fala na aldeia, todos os tiques, conhecimento, portanto é alguém que o David acaba por pôr num pedestal. E ao mesmo tempo temos aqui personagens a despertar para aquilo que sentem relativamente às outras personagens, e acabamos por ver aqui a dinâmica entre estas três personagens que se cria, a forma como o David acaba por tomar algumas decisões que não são propriamente boas nem para ele nem para as pessoas envolvidas. Vamos acabar por ver a atitude do Nicholas e como isso tem um impacto na vida do David, e vamos ver a forma como a Teresa acaba por estar ligada a estas duas personagens de uma maneira extremamente peculiar. E portanto nós temos aqui uma aldeia muito pequena a ser confrontada com as pessoas que toda a gente lhes diz que são menos do que humanos, a serem confrontados com o facto de porque é que são eles que estão a receber aquele grupo de judeus, não havia outro sítio para onde os mandar, e portanto temos aqui um início bastante violento que depois acaba por, ao longo do tempo, ir mudando, e é muito interessante ver essas mudanças que vão acontecendo no livro. E no entanto acaba por haver um ponto de viragem em que estas personagens que nós achamos que nunca iriam conseguir viver umas sem as outras acabam por se separar e acabam por tomar caminhos muito próprios. E portanto acabamos por estar aqui a debater um bocadinho o que é que acontece quando nós pegamos numa pessoa e lhe damos educação e ela acaba por ser alguém com uma sede muito grande de conhecimento e de saber e de mundo e de viver, de experienciar, e de que forma ter acesso a isso acaba por mudar alguém. Portanto, deixamos de ser a pessoa que éramos, mas também não pertencemos exatamente à nata da nata que estamos a tentar integrar, e de que forma o nosso passado acaba por ter influência em quem somos e em quem queremos ser. E portanto nós estamos a ver muito destas personagens a desenvolverem-se, a descobrirem que há mais para além daquilo que imaginavam, a conseguirem criar uma vida diferente para si próprios, e ao mesmo tempo também vemos aqui muito de pequenas invejas por alguém ser exatamente aquilo que nós gostaríamos de ser, mas sabemos lá se alguma vez conseguiremos deixar de ser apenas um guardador de porcos ou então a filha do dono da maior fábrica da zona da região. Portanto, é um livro que nos leva aqui a explorar a delicadeza das relações entre adolescentes, a forma como nós
ao crescermos às vezes temos a necessidade de cortar completamente com a pessoa que nós fomos, temos necessidade de nos reinventarmos e ao mesmo tempo a forma como muitas vezes queremos deixar um passado para trás, mas o passado não se deixa ficar lá atrás. E portanto é um livro onde a vida destas três personagens está tão mesclada que nós às vezes não sabemos muito bem onde termina um e começa o outro, e a forma como acaba por haver uma influência de quem são está sempre muito presente. E portanto, mesmo quando as personagens se separam e acabam por levar três vidas distintas entre elas, a verdade é que os outros dois estão sempre muito presentes, estão sempre lá no fundo da mente, são sempre as pessoas em torno de quem se faz algo, em função de quem se faz algo, as escolhas, a escolha de palavras, a forma como nós estamos a tentar chegar a algum lado, é sempre em função daquelas pessoas que são extremamente importantes na nossa vida, apesar de se passarem anos, desde o início do livro até ao fim. É um livro muito interessante que nos leva a ver aqui a maneira como esta aldeia vai mudando e a forma como as pessoas têm muito medo de algo que não conhecem e têm atitudes que não são as corretas, mas ao mesmo tempo vemos como as coisas vão mudando, não só para a aldeia, para as pessoas da aldeia, mas também para estes três adolescentes que acabam por ter um impacto muito grande na vida uns dos outros. É um livro que fala muito sobre teatro e sobre a forma como muitas vezes temos de nos reinventar para conseguirmos chegar a algum lado, principalmente quando somos ambiciosos, as coisas que ficam pelo caminho e as coisas que por muito que tentemos deixar no passado acabam por estar sempre presentes na nossa vida e a limitar aquilo que nós fazemos ou pensamos. Portanto, um livro que eu gostei muito de ler, um livro que eu achei muito interessante, gostei muito de ver estas personagens e de as acompanhar, ver a forma como se vão desenvolvendo ao longo dos anos. É um livro que acaba por explorar aqui um bocadinho então da Itália durante a Segunda Guerra Mundial e sinceramente é daqueles livros em que nós vemos o desenvolver das personagens. Não significa necessariamente que vamos gostar das pessoas em que eles se tornam, mas é muito interessante ver aqui como se vão desenvolvendo e como nunca deixam de estar ligados uns aos outros, mesmo quando não sabem muito bem o que aconteceu aos outros dois. Portanto, digam-me nos comentários se já tinham ouvido falar sobre este livro, se é algo que vocês acham que vos interessa, se estas histórias coming of age, portanto, de deixar a adolescência para trás, esta crisálida em que tornam-se borboletas e saem para o mundo, se é algo que vos interessa. Portanto, deixem-me isso tudo nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!